Hardstore. Update yourself. Bem-vindos à Hardstore TV, eu sou o Wagner, estamos aqui com o representante da AMD, o Anderson, para conversarmos um pouco sobre as novas placas de vídeo da AMD, as placas equipadas com arquitetura Polaris. Anderson, o que tu pode falar sobre essa nova arquitetura de placas de vídeo da AMD? Bom, primeiramente, agradeço o convite, se você chamar da AMD para estar aqui. A gente vai falar um pouco hoje a respeito dessa arquitetura, dessas placas que foram recém-lançadas, Temos hoje 3 modelos, 460, 70 e 80. Acredito que vocês que estão assistindo já tenham escutado falar, se não das 3, pelo menos de uma delas, A primeira lançada foi a 480, então o número de informações na internet, de testes, de procura por essas placas, acredito que até na loja de vocês tem sido muito grande. Muito grande. Confirmar pra gente, E por que isso aconteceu? A série Polaris, ela trouxe muitos benefícios, ela trouxe muitas diferenças em relação à série anterior, as R7 e R9 300. Então hoje a gente inclusive não usa mais R7 ou R9, a gente está usando RX na nomenclatura justamente para diferenciar essas placas. Eu diria que a primeira grande mudança foi o processo de fabricação dessas placas, que passou a ser de 14 nanômetros. Para quem não sabe, quanto menor a litografia de uma placa, melhor na questão de eficiência energética, e o próprio aproveitamento do chip. Então, eu estou dizendo a vocês que uma placa de 14 nanômetros ela entrega muito mais, do que uma placa de 28 nanômetros, consumindo menos. Então, aqui a gente está falando de eficiência energética. E entre essa que foi a grande novidade, a própria GPU Polaris dessa placa é construída do zero. Na série 300 a gente teve, por exemplo, algumas placas da série 200 para a série 300, elas tinham o mesmo chip, é o caso aí de uma 290, por exemplo, com uma 390. Não necessariamente eram a mesma placa, Elas tinham o mesmo chip com refinamentos. Então você tinha ali um chip utilizado na 290, a AMD refinou esse chip, tanto é que a 390 depois a gente tinha o padrão de 8 GB de memória, Era uma placa que consumia um pouco menos do que uma 290, tinha um pouco mais de performance, mas ela não foi reconstruída do zero, não foi uma placa literalmente nova. A série Polaris ela é literalmente nova, todas as 3 placas que foram lançadas até agora, elas contam com um chip zero, E essas melhorias, basicamente, aí eu diria que elas vão trazer benefícios desde o usuário de entrada, aquele usuário que está procurando um computador custo-benefício, que escolheria ali uma 460, que hoje é capaz de lidar com qualquer jogo do mercado. Obviamente, a gente sabe que esse tipo de placa não é voltada para um público que busca jogar jogos mais recentes na melhor qualidade máxima possível, Para esses a gente já começa então a falar de 470, de 480, E a gente já fala também sobre se essa placa no caso seria para você que está vendo ou não, A gente fala aí mais ou menos o que ela é capaz de entregar, O que você pode esperar dessas placas. Dando um bom exemplo, estava falando de consumo de energia, a 460, por exemplo, consegue encontrar sem precisar ali uma conexão para alimentação, uma fonte de energia. Então ali tu já começa a ver que realmente a eficiência da placa já é muito grande. E outras placas também, 460 com conector, pode explorar um overclock, que também é um recurso para conseguir uma maior performance nessas placas de vídeo. A gente estava conversando mais cedo, Anderson, sobre performance, que falou que teve experiência com a 470, com a RX 470, que ele conseguiu extrair dessa placa. Bom, vamos lá. Essa aqui é uma placa com aproximadamente 100 watts de TDP, dissipação máxima de calor, e aí a gente também tem um valor aproximado de consumo, que fica aí muito próximo desse valor informado pelo TDP. E a gente sabe que hoje um slot PCI Express ele entrega até 75 watts, por padrão. Só tirar essa placa daqui. A gente tem um conector de energia aqui de 8 pinos. Sim. Isso aqui entrega 150 watts. Então se a gente somar aí o que o slot entrega com o que esse conector entrega, a gente tem por baixo 225 watts de potência limitando essa placa. Como essa placa ela não chega a consumir nem a metade desse valor disponibilizado, então ela ainda tem digamos que algo a ser explorado. Essa energia a mais que está sendo enviada para essa GPU, ela pode ser melhor aproveitada com overclock.
né? Então, esses resultados que eu obtive foi fazendo overclock na placa e realmente, assim, eu particularmente me impressionei demais porque eu tive a oportunidade de testar modelo custom e de testar modelo referência, né, que são aqueles modelos, né, mais básicos, com um sistema de refrigeração padrão da AMD, digamos assim, né? E eu tive um resultado legal nas duas. Eu consegui aumentar a performance dessas placas de 10%, 15% em média, com pequenos ajustes, tá? Então, assim, você compra um produto como esse aqui, que já tem um sistema de refrigeração diferenciado, né? Já não vem com cooler padrão, então naturalmente é uma placa que esquenta muito menos, né? Isso te permite, no fim das contas, fazer ali ajustes, né, overclock, e atingir um resultado muito maior. Eu diria assim, hoje a gente está aqui fazendo um vídeo e eu estou aqui falando abertamente para vocês a respeito de overclock, que é um assunto que particularmente eu acho que há alguns anos atrás era um tabuzão, né? Porque você falar de overclock era aquela coisa, nossa, mas vou fritar minha placa, existe esse risco? Lógico que existe, né? Mas eu acho que hoje o usuário está muito mais conscientizado, né, de respeitar limites, né? E até mesmo de como fazer. A gente tem algumas ferramentas, inclusive no próprio driver da AMD isso é possível. Foi refinado ultimamente. Exatamente. Muito então, bom. A gente agora tem o Crimson, e essas placas elas são compatíveis com um novo recurso do Crimson, que é o Vatman, né? Que basicamente te permite ajustar N coisas, né? Curva de performance, né? Curva de rotação de fan, power limit, tudo isso você faz direto no driver da AMD sem precisar de um software de terceiro. Então significa que a AMD ela dá esse apoio. É lógico que isso é uma coisa que o usuário, até para ele usar isso, ele precisa concordar que ele tem riscos, né? E que ele precisa estar ciente disso, porque o cara queima a placa dele, né? Sim, claro. Mas, com pequenos ajustes, hoje você consegue obter um resultado muito bacana. Essas placas elas são boas por causa disso. Uma litografia de apenas 14 nanômetros, né? Elas permitem ganhos expressivos com ajustes pequenos, né? Não é necessário você fritar uma placa de vídeo para ganhar 10, 15% de performance. Isso é muito bom, tá? Então, minha experiência, particularmente falando, com a 470, ela foi excelente. Da mesma forma, eu diria que uma 480 bem alimentada, ou mesmo uma 460 com pinagem adicional, que não seja só alimentada pelo slot, ela também vai entregar um resultado bacana. Sim. Anderson, e sobre a quantidade de memória? Tu conseguiu notar alguma diferença, ou teria como dizer para nós qual a grande diferença de ter uma placa com 4 ou 8 GB de memória? Para responder essa sua pergunta, eu vou usar o GTA V. Né? O GTA V eu acho que é uma referência, né? Todo mundo conhece, é um jogo muito pesado, até para placa de vídeo high-end, muito pesado. Tá? Se você já foi no menu de opções do GTA, né? E você com certeza já foi. Sim, com certeza. Quando você bota lá, né, nível de anti-alias no talo, quando você bota tudo no ultra, principalmente se a resolução for maior do que Full HD, você já reparou que a barrinha de memória ali ela extrapola 4 GB com uma certa facilidade. Facilmente. Então, quando isso acontece, não é que o jogo não vai funcionar, mas obviamente você vai ter alguns pequenos problemas, né? Porque tua memória RAM provavelmente vai começar a ser utilizada como memória de vídeo e a memória RAM é muito mais lenta, né, do que uma memória de vídeo. Sim. Então você vai provavelmente ter problemas de engasgo, de travadinhas, esse tipo de coisa muito incômoda, né? Então não dá para dar uma resposta genérica. O que eu diria? Lógico, quanto mais melhor. Nesse caso aqui, se a gente está falando do mesmo modelo, sem dúvida, se você puder comprar um modelo de 8 GB, é recomendado. A questão é, não adianta você achar que todo jogo... se eu estou tendo 50 frames na maioria dos meus jogos com 4 GB, eu vou passar a ter 70 frames só porque eu tenho mais memória. Não, é muito provável que, na verdade, muitos jogos você nem perceba diferença, porque talvez a maioria dos jogos não esteja extrapolando. Isso aqui a gente falando de Full HD, tá? Para deixar claro para vocês. Quanto maior sua resolução, maior memória vai ser utilizada, tá? Essa é uma placa para Full HD, então a gente se limita a isso. E assim, como eu falei, eu recomendo que você compre, né, o cliente compre mais, se ele puder comprar mais. Também não quer dizer que você vai ver tanta diferença assim. Alguns jogos, talvez nos jogos que você joga não dê muita diferença, ou no máximo, o que pode acontecer, no caso de um GTA, por exemplo, é você ter que, alguns filtros você maneirar um pouco, né? Você dá uma maneirada ali no anti-serrilhamento, uma sombra que de repente estava em ultra, você abaixa um pouquinho para muito alto, para alto, né? Para evitar esse tipo de situação, né? Continuo recomendando as placas de 4 GB, isso é uma coisa muito pessoal, eu acho que depende muito da diferença de preço,
dessas placas, né? Sim. Mas, assim, no geral, essa placa é uma placa feita para Full HD, né? 4 GB eu acho que está de bom tamanho e eu, na verdade, a minha opinião como gamer, né, e não só como alguém que trabalha, que tem testado isso diariamente, mas eu acho que como gamer, 4 GB hoje é o pontapé inicial para quem quer jogar com boa qualidade em Full HD. Sem sombra de dúvidas, tá? Mas compra 8 GB se você puder. Sim, até porque agora cada vez nós temos mais filtros, mais opções para serem ativadas nos jogos e isso acaba, né, digamos que dá um tempo a mais de vida útil para tua placa de vídeo. Exato. Às vezes tu tem uma placa de vídeo muito boa, como a RX 470, ela tem processamento e às vezes a memória não alcança, né, não vai te dar a satisfação de conseguir jogar algum jogo com tudo no máximo. Exatamente. Eu já escutei muito assim, mas essas placas elas não têm processamento suficiente para usar 8 GB. Como eu disse, isso é relativo. A gente não sabe o que o usuário está jogando e nem que tipo de filtro que ele quer usar ali, de repente. Nem quantos FPS ele espera alcançar. Exato, cada um tem Às seu vezes, objetivo no jogo. 60 frames para mim hoje é ok, apesar de a maioria hoje já está usando monitor até com mais do que 60 Hz, mas às vezes o cara está usando um monitor de 90 Hz e, né, enfim, talvez para ele 60 esteja bom, talvez não, eu não sei como é o ajuste que ele vai fazer ali. Exato. Né? E como você falou, de repente lança um jogo daqui a um ano que, pesado pra caramba e tal, e a memória talvez falte um pouco de fôlego nessa questão, talvez ajudaria a manter os FPS mais altos, mais constantes, então são coisas a se considerar, tá? Eu acho que é válido um questionamento e você vê se você realmente de repente tem um pouquinho a mais para investir ali, porque eu acho que a médio prazo aí talvez valha bastante a pena, e dependendo do jogo que você for jogar, com certeza vale muito a pena. Tomb Raider é outro jogo também que consome muito. Muita memória. Também. Bom, Anderson, então para fechar, o que mais poderia falar sobre novas placas que talvez a gente possa esperar no futuro da AMD nas placas de vídeo? Pergunta bem complicada. Eu não posso falar a respeito do que está para vir aí pela frente, nem quando isso vai acontecer. Eu diria o seguinte, essa é uma série recém-lançada, né? O potencial dessa série ainda, digamos que está no começo, né? Para quem não acompanhou a RX 480 no começo, entre o primeiro e o terceiro driver dela, né, ela teve uma série de melhorias, não só na questão de performance, né, como também na questão de consumo, assim, uma série de coisas. Né. A cada novo driver que é lançado, a cada nova otimização, essas placas geralmente elas ganham uma performance bacana. Sim. Né? Por quê? Porque é um chip novo, ele ainda não está, digamos, a gente não chegou no fim de vida de fabricação de driver para isso aqui. Então, ainda está sendo explorado o que ela pode entregar. Eu fiz essa pergunta justamente para chegar nesse ponto. Quando a RX 480 foi lançada, o modelo de referência, eu testei ela. E o desempenho que eu vejo de placas de vídeo RX 480 custom com os novos drivers é totalmente diferente. Sem dúvidas. O futuro para essas placas de vídeo ainda é longo, digamos assim. Muito longo. E ainda tem outra coisa aqui. Isso aí eu acho que fica até de exemplo para provar o que a gente está falando aqui. Quem comprou o Doom, né? Estou citando o Doom porque foi o grande precursor aí do Vulkan, digamos assim. Foi o primeiro grande jogo a utilizar essa API. Né? Já até explico o que é o Vulkan para quem não está por dentro aí, mas o Doom ele começou só sendo compatível com o OpenGL. Sim. As placas no geral elas já tinham um desempenho bacana nesse jogo, que na minha opinião, apesar de eu não ser extremamente fã do gênero, né, e extremamente fã do jogo, mas ele é um jogo que ele tá muito bonito, né, e ele tá muito leve. Você consegue jogar aqui numa 470, isso tem no canal da AMD inclusive, você consegue rodar esse jogo a muito mais de 60 FPS com tudo no Ultra em Full HD, é um jogo leve, né? Só que qual foi a grande questão do Doom? Acho que você já até testou aí, você já viu a diferença que fez o Vulkan? Sim, dá bastante diferença. É muita diferença pro OpenGL. É lógico que assim, é uma coisa que até vale a pena citar, tá? O ganho de performance nas placas AMD, especificamente no Doom, não foram só por causa do Vulkan, tá? A IDEA, ela implementou outros recursos que exploraram melhor as GPUs da AMD e é por essa razão que, somados ao Vulkan,
a performance de uma placa da AMD é muito maior do que uma placa da NVIDIA, ou Sim, sem dúvida. qualquer, enfim, né? Por quê? Porque realmente foram implementadas tecnologias, né, nesse jogo que acabaram aí casando com o Vulkan, enfim, o resultado acabou sendo muito bacana, né? Mas essa API no geral, e aí a gente podia estar falando aqui também do DirectX 12, né? Elas trabalham de uma maneira muito eficiente nas placas da AMD, né? Faz muito tempo que a AMD investe e desenvolve placas, né, suas placas para trabalharem com desempenho bacana nessas APIs especificamente, né? Então a gente tem alguns recursos no DirectX 12, por exemplo, como as Sync Shaders, que funcionam de uma maneira via hardware muito melhor no hardware AMD do que concorrente, né? Entre outras coisas. Então, assim, hoje eu diria o quê? Talvez o usuário, no fim das contas, falar, mas os jogos que lançaram agora com DirectX 12 não estão dando tanto ganho assim. Realmente eu posso concordar com isso, né? Se a gente pegar, acabou de ser lançado o Deus Ex, né, a nova versão, e realmente assim, houve um ganho nas placas AMD em DirectX 12, esse ganho não foi tão expressivo, mas a própria API, quando você ativa ela no game, ela já te informa que ela é beta, né? Então, significa que provavelmente a produtora do jogo ainda está trabalhando em cima disso para aproveitar melhor o desempenho de todas as placas de vídeo do mercado, né? Isso ainda aparentemente não foi feito. Tomb Raider trouxe algumas melhorias, né? Levou algum tempo, mas eu acho que hoje já está bacana, está satisfatório, né? Mas o que a gente precisa, na verdade, é de definitivamente um jogo sendo lançado em DirectX 12 totalmente otimizado para isso, né? Um benchmark famoso aí que você já deve ter ouvido falar é o Ashes of the Singularity. Sim, sim. Né? Você já viu do que o DirectX 12 é capaz nesse jogo. A AMD tem um desempenho ótimo, né? E fora outras coisas que você pode fazer nesse jogo, combinações de placas, você tem uma série de coisas que foram, entre aspas, aí, prometidas pelos hypes do passado, aí, que seria possível fazer com o DirectX 12, que apenas conseguiram alcançar isso só no Ashes. Mas por quê? Porque a produtora está trabalhando com todas as forças em cima dessa API. E isso é uma coisa que talvez ainda não esteja acontecendo com as demais. Esse processo de migração ele é um pouco lento, né? Talvez, eu acredito que em 2017 a gente já vai ter bastante jogo bacana entrando no mercado aí com realmente 100% DirectX 12 com desempenho... Os lançamentos, né, Anderson? Os grandes lançamentos todos apareceram já em DirectX 12. Já é um grande indício que vai ser adotado em larga escala, vai ter uma grande adoção da API e também vai começar a melhorar o desempenho muito mais do que já é visto. Sem dúvidas, né? A gente tem um exemplo clássico aqui, que eu não sei se você já chegou a ter a oportunidade de testar, que é o Forza 6 Apex. Esse ainda eu não tive a oportunidade de testar. Desempenho sensacional. Um jogo muito bonito, muito bem otimizado, tá? Acho que ele pode ser usado de exemplo porque ele é um jogo DirectX 12, sim, né? Nativo, digamos assim. Cara, são esses exemplos que eu costumo usar, né? Eu acho que Ashes of the Singularity, o Forza 6 Apex, e não jogos simplesmente que foram lançados DirectX 11 e depois teve um patch, isso não é a mesma coisa. Sim. Né? Eu acredito que quando as desenvolvedoras começarem a realmente focar, porque o DirectX 12 é a novidade, né? Tanto quanto o Vulkan também é uma novidade, enfim. Aí eu tenho certeza que todo o potencial da API vai ser explorado e a gente não tem a menor dúvida de que os resultados, os ganhos serão interessantes, tá? Eu tinha aqui comentado a respeito do Vulkan, basicamente, tá, de uma forma bem resumida, até para a gente não se estender muito aqui no vídeo, o Vulkan ele tem muito do Mental, né? Mental, que foi uma API criada pela AMD. Essa API agora, enfim, depois que a AMD, por uma questão até de lógica, né, liberou o projeto, digamos assim, para o mercado e parou com o desenvolvimento, o grupo Cronos ele começou a utilizar isso para ajudar no desenvolvimento, né, do Vulkan. Na verdade, criou-se o Vulkan a partir daí, né? E muito bom isso porque ele também está no começo, né? E o potencial dele, ele já tem, digamos que uma historinha, né? O Mental já era utilizado ali nos Battlefields, então já tem um caminho andado, né? E eu também acho que ano que vem, se as produtoras
conseguirem, né, unir isso, usar DirectX 12, desenvolver jogos bacanas no Vulkan, né, eu acho que o Doom é um exemplo de que isso é possível. Sim. Tá? Eu acho que a gente vai ter, de forma geral, né, eu acho que isso vale para qualquer placa gráfica, a gente vai ter uma melhoria, né, de gargalos, de uma série de outras coisas, de problemas com frames, enfim, uma série de coisas que a gente tinha principalmente, né, ou ainda tem hoje, com DirectX 11. Sim. Muitos problemas vão ser eliminados, né? E uma coisa que eu posso garantir é que até o momento as placas AMD elas vão entregar mais, né? Elas estão muito melhor preparadas para essas APIs do que quaisquer outras placas do mercado, isso aí sem sombra de dúvidas, tá? Bem, Anderson, agora eu gostaria de finalizar o vídeo, não sei se tem mais alguma consideração para deixar para os nossos espectadores. Vamos lá, eu diria o seguinte, o consumidor que está assistindo esse vídeo ele precisa entender, né, até porque provavelmente quem está procurando esse vídeo muito provavelmente está interessado em uma dessas placas, mas precisa entender e respeitar alguns limites, né, no que diz respeito a qual placa é indicada para quem, né? Eu já vi algumas pessoas falarem, eu estou falando isso aqui porque eu acho que é importante ser mencionado justamente para que o consumidor não caia no erro, às vezes, de comprar um produto esperando uma coisa né, pô, fiz a compra errada. 480, 470, 460 não são placas para 4K, isso aí precisa ficar muito memorizado na cabeça do consumidor, não são placas feitas para 4K, tá? Algumas pessoas confundem isso por causa dos 8 GB de memória, principalmente, tá? Hoje eu diria, na verdade, que 4K é uma questão muito delicada. É muito complicado alcançar performance para uma placa gráfica para 4K, assim, pelo menos é o que o PC gamer, né, está acostumado a rodar no geral aí. Talvez eu não diria nada, porque nenhuma placa hoje vai entregar 60 FPS sólidos com tudo ultra e etc. Isso aí é um pouco complicado, né? E quando o cliente entra aqui, de repente monta aí o computador, compra um monitor 4K e compra uma RX 480 ou uma RX 470 só porque elas têm 8 GB de memória, infelizmente eu acredito que ele vai ficar muito decepcionado. Essas placas, elas são, especialmente o 470, para Full HD, eu acredito que isso aqui é uma boa pedida, tá? É capaz aí de rodar praticamente qualquer jogo no Ultra, salvo algumas exceções que realmente existem jogos hoje muito mais pesados aí, onde você tem que delimitar um pouco a performance, mas a 470, eu acho que na questão de custo-benefício hoje ela é imbatível, tá? Pelo que ela custa e pelo que ela entrega. Já estamos tendo agora muitos modelos, isso aqui é só um, né, que é o modelo Nitro, mas existem outras placas custom no mercado para quem prefere outras marcas, outros modelos, que vocês inclusive trabalham também, que são opções excelentes aí, tanto na questão da estética, quanto na questão de eficiência, de preço, enfim, de tudo aquilo que você espera dessa placa, por um preço muito adequado para aquilo que ela entrega dessa faixa de performance, né? E eu diria que a 480 você ainda arrisca um 1440p ali, né, com uma certa tranquilidade, né? Que é uma resolução hoje que está sendo muito utilizada também. Então, eu acho que hoje é a resolução mais equilibrada na questão de qualidade de performance, né? Porque te dá uma qualidade visual melhor do que o Full HD, sim, não te cobra muito mais caro por isso. Já começamos a encontrar boas opções de monitores no mercado brasileiro nessa resolução. Exatamente. E vale inclusive mencionar que alguns desses monitores têm FreeSync. Isso que é uma tecnologia muito interessante. Quem já jogou com um tipo de tecnologia dessas sabe que a fluidez é incomparável. Não dá é o que eu te falei agora há pouco. A partir do momento que eu comecei a jogar com FreeSync, eu não jogo mais sem FreeSync. É uma coisa espetacular, tá? A gente tem hoje monitores sendo fabricados nacionalmente no Brasil, com mais de 60 Hz, resolução Full HD, com FreeSync, que custam praticamente o que custava há algum tempo atrás um monitor sem esse tipo de tecnologia. Exato. Então, assim, é uma tecnologia muito bacana, que elimina screen tearing, que tem um input lag aí, que o V-Sync que era cheio disso, de você ter uma certa latência, que ele elimina também completamente essa latência. Então, você pode jogar sem se preocupar com frames, né? O próprio gerenciador de driver da AMD tem ajuste para você até limitar a quantidade de FPS máxima aí de acordo com os hertz do teu monitor, para que você trabalhe na faixa ali do FreeSync. O
Inclusive, assim, é uma coisa que, caso vocês tenham alguma dúvida a respeito de como funciona essa tecnologia, existem bons exemplos aí de vídeos. Não sei se vocês têm algum canal de vocês falando especificamente disso. Não temos um vídeo específico disso. Mas já comentamos, já mostramos monitores com tecnologia FreeSync, inclusive opções muito interessantes, tem bastante no Brasil para vocês aí que estão procurando, pesquisarem e comprarem o de vocês. Exatamente, vocês trabalham com alguns modelos, inclusive, né? Sim, principalmente modelos da AOC, já temos muitos no Brasil. Particularmente eu gosto muito desse monitor, porque a gente já teve a oportunidade de testar inúmeras vezes, né, tanto esses quanto monitores da LG, quanto monitores da ASUS. E realmente, assim, era uma tecnologia que ela funciona bem em todos esses monitores, né? Então, os monitores, eles não são mais caros por terem FreeSync. Isso é uma coisa que precisa ficar gravada na cabeça do consumidor, porque às vezes ele acaba comprando um outro modelo que custa ali a mesma faixa de preço, não tem a tecnologia. Ele podia ter levado um monitor com FreeSync. Tá perdendo uma experiência. Tá perdendo uma experiência incrível, que eu garanto que vai se tornar um padrão. Da mesma forma que hoje, praticamente, a gente fala de 60 FPS. 60 FPS e tal. Eu acho que o FreeSync, ele tá entrando aí nessa também de quem usa também não quer mais jogar sem. Né? Fluidez, né? Que coisa que, pelo menos, vai demorar algum tempo para o console ter. Esse tipo de tecnologia é o que traz o consumidor de console para o PC. Exatamente. Por que eu abriria a mão de um videogame? Por que eu abriria a mão? Não só pela questão de performance, mas também pela questão de qualidade. São esses recursos, somados a outros recursos, que permitem com que a gente tenha uma experiência completamente diferente. E eu diria que para quem joga FPS, né, o FreeSync ele é fundamental. Sem dúvida. Antigamente, inclusive, geralmente quem joga competitivo sempre jogava com V-Sync desativado, mas aí tinha que lidar com tearing na tela. Então agora você joga com V-Sync desativado, mas sempre precisa lidar com tearing na tela, tá? Então são tecnologias essas que, inclusive, essas placas têm, tá? E eu acho que elas valem muito a pena. Outra coisa muito bacana também, interessante, a gente não pode deixar de falar. Apesar de hoje ainda ser um pouco utopia esse tópico, porque aqui no Brasil as coisas demoram um pouquinho, né, para acontecer, mas a gente sempre fala que a 480 foi a primeira placa dessa faixa de performance e preço capaz de rodar jogos em VR, que é realidade virtual. Tá? Então você está pensando em comprar um Oculus Rift, você está pensando em comprar um HTC Vive ou qualquer outro aparelho, né, de realidade virtual, a 480 é uma excelente placa para você começar uma experiência muito bacana, com performance, com qualidade, né? Não sei se você já teve a oportunidade de testar. Infelizmente ainda não consegui testar. Eu acho que talvez, lógico que são coisas completamente diferentes, é só para você entender, mas o FreeSync é uma coisa que você usa e você nunca mais não quer usar, né? Algumas experiências com VR, elas se aproximam muito disso. Putz, isso aqui é completamente diferente do que eu estou acostumado. É lógico que hoje a gente tem poucos títulos, né? A gente tem, inclusive, o preço das coisas também não tá tão baixo, né? Tá começando, né? Mas agora há pouco a gente falou, né, dessa questão de deslumbrar o futuro aí, a respeito de memória, se era melhor 4GB, 8GB. E você até falou, né? De repente, pensando no futuro, seja melhor você optar por um modelo com mais memória. Concordo e ainda acrescento que o VR pode ser um grande responsável por isso, porque, obviamente, tecnologia de realidade virtual ou qualquer outra tecnologia 3D, esse tipo de coisa, exige muito mais do hardware. Né? Sim. Então, você ter mais memória disponível é muito bom. E a 480, ela já pode te entregar uma experiência muito interessante nessa parte. Então, de repente, hoje, talvez o preço não seja o melhor preço, né? É uma tecnologia que está começando agora. Aqui no Brasil a gente tem uma série de problemas com novas tecnologias, né? Questão de dólar, questão de uma série de fatores, né? Mas de repente ano que vem ou daqui 2 anos essa tecnologia ela já se tornou um padrão, digamos assim, né? Ou a gente começa a ter um monte de jogo popular sendo desenvolvido também com a possibilidade de ser jogado em realidade virtual. E com certeza, se isso acontecer, eu vou ser uma pessoa que eu vou querer ter isso na minha casa. Eu acho que muitos gamers vão querer ter essa experiência, né? Como eu falei antes, uma vez que você usa isso, é realmente assim, é diferente depois de você voltar pro mundinho real, né? O mundo virtual ele é muito bom, né? Ele é muito agradável. Então, eu acho que dá para se adquirir uma 480, por exemplo, pensando nisso. Não agora, mas
para o futuro, até porque nada te impede de futuramente de colocar outra placa gráfica. Claro, também tem essa opção de trabalhar com várias placas gráficas. Com certeza. Também. Bom, Anderson, eu gostaria de te agradecer por ter vindo aqui no nosso canal compartilhar as informações sobre as placas de vídeo da AMD. E, pessoal, se vocês quiserem deixar algum comentário, deixarem o like se vocês gostarem do vídeo e se inscrever no canal, nós estamos aí também para responder qualquer dúvida que vocês tiverem, não é mesmo? É isso aí, a gente vai estar participando aí com vocês e eu acho que essa interação, principalmente essa questão de você ter um canal, trazer os fabricantes, isso é uma coisa que vocês já fizeram isso com fabricantes, de trazer fabricantes para cá, outros fabricantes. A própria AMD também já levou, né, e continua levando fabricantes para o próprio canal da AMD, né, justamente porque essa aproximação com o consumidor final é muito importante. Então, a gente quer saber, sim, quais são as dúvidas que vocês têm. É lógico que se você é aqui da região, principalmente, você pode vir aqui na Hard Store, né, conversar com o consultor que tem toda a capacidade técnica para esclarecer outras questões, né, além dessas que a gente está conversando aqui, e principalmente para que você saia daqui também com o computador embaixo do braço, né, ou mesmo comprando pela internet. Então, muito importante vocês estarem fazendo esse papel. Eu acho que isso aí, além de aproximar nós fabricantes, né, e vocês, vendedores do consumidor final, é uma coisa que também ajuda a gente a saber quais são aí as grandes dúvidas que se passam pela cabeça das pessoas, e a gente tentar da melhor maneira possível sanar essas dúvidas, né, com respostas oficiais do próprio fabricante. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Embaixo aqui tem o link para o canal da AMD e até o próximo vídeo. Até, muito obrigado.